Bom, vamos dar início aqui de fato aos momentos de uma força aqui desse modo, beleza? Ao assunto desse modo, momentos de uma força, né? Momentos de uma força. Bom, pessoal, aqui eu não vou enrolar vocês, então nós vamos direto ao ponto. Sem enrolação. O momento de uma força pode ser calculado se uma força está perpendicular, ou, no caso aqui 90 graus, né? Da distância que ela está sendo aplicada. Então, no caso aqui, né? Eu tenho uma força aqui, beleza? Então, no caso aqui, eu tenho uma força aqui, beleza? E eu tenho aqui uma distância aqui, ok? Então, no caso aqui, eu tenho uma força e ela vai estar perpendicular ao 90 graus aqui dessa distância, ok? E vai provocar uma rotação aqui no sentido horário, ou seja, negativo. Só esclarecendo já para vocês, já estou me adiantando, né? No caso aqui, no sentido aqui anti-horário, nessa direção, ela vai ser, a momento vai ser positivo e no sentido horário aqui, né? Nessa direção, vai ser negativo. Bom, continuando aqui, né? O momento é igual a força vezes a distância, a força capaz de provocar a rotação e a distância, né, da força até o eixo de rotação. No caso aqui eu tenho uma força até o eixo de rotação aqui, né, faz 90 graus, e a distância até aqui o eixo de rotação aqui, beleza? Só exemplificando melhor aqui, né, eu vou ter aqui algo desse tipo, ok? Aqui eu vou ter o eixo Z, aqui eu vou ter o eixo Y, e aqui eu vou ter o eixo X, ok? Esses eixos vão rotacionar aqui, né? Cada eixo vai ter uma rotação, nos termos que a gente vai abordar aqui, né? Vai ter rotação, ok? E aí a gente vai determinar a partir da força vezes a distância, ou da força vezes o raio nas componentes x, y e z, né? Tanto as forças em x, y e z, quanto os raios em x, y e z, para determinar os momentos, beleza? Exemplificando mais um pouco aqui, né? Nós temos aqui uma chave, né? Que no caso aqui, ou ela tá desrosqueando ou tá rosqueando uma porca, beleza? Tá aplicando uma força sobre uma porca, ou seja, aqui a gente tem o que a gente chama de braço de alavanca aqui, né? E nós temos aqui a força aqui, que é perpendicular aqui, né? Aqui nós temos a força e aqui a distância D, beleza? Tá rotacionando aqui no sentido positivo, ok? Nessa segunda situação, nós não temos aqui essa força, né, perpendicular a essa distância. Porém, a gente tem que fazer o seguinte, né? Nesse caso aqui, nós temos aqui um triângulo, aqui, ok? Aqui nós temos essa distância D aqui, né? E aqui nós temos D', né? E aqui nós temos aqui a força F, ok? Como a força F não está perpendicular a essa distância aqui, o que é que nós fazemos? Nós fazemos aqui o momento em O vai ser igual a D' vezes F, ok? Onde oposto a esse lado aqui, nós vamos ter aqui, né? Θ, ok? E θ vai estar oposto a esse lado aqui. O que que significa que nós vamos ter o seguinte: D' vai ser igual a D vezes o seno de θ, ok? Então, no caso aqui vai ser o seguinte. Então, no caso aqui, o momento em O vai ser igual a D vezes o seno de θ, beleza? Vezes a força que é aplicada aqui, ok? Então, a força é aplicada aqui, né? Então, aqui sim, eu vou ter a força vezes a distância, porque aqui eu tenho 90 graus, ok? Na nossa terceira situação, que é essa situação aqui, né? Eu não vou ter nenhum momento, né? O momento resultante aqui vai ser zero, beleza? Por quê? Porque no caso aqui, a minha força, essa força aplicada aqui, no caso aqui, ela não tem nenhuma distância em relação a ela, a não ser que eu fizesse o seguinte: se eu tivesse aqui uma distância aqui, né, uma distância D aqui, né, e uma força aqui, aí sim eu teria um momento. Mas no caso aqui, nós estamos exemplificando aqui para esse ponto, né, e esse ponto A aqui, se você puxar aqui uma reta, beleza? E puxar aqui a força também, né? A força vai estar paralela em cima desse eixo que representa que não tem nenhuma distância perpendicular a ela, ou seja, o momento é zero. Vamos abordar aqui rapidamente a regra da mão direita, né? Primeiramente aqui, eu acredito que vocês já saibam disso, porém se vocês não souberem, aqui a gente vai exemplificar ela aqui, né? Aponte os dedos da mão direita no sentido do vetor R ou D, né? No caso aqui seria D, beleza? Ou ponto de rotação até a força aplicada. A força aplicada aqui no nosso caso é essa força aqui. Gire os dedos no sentido do vetor força. Então, no caso aqui, o que é que nós temos aqui, né? Aqui nós temos o polegar apontando aqui para cima, beleza? E inicialmente, antes de nós fecharmos a mão aqui, como ele está mostrando aqui os dedos, né?
nós temos aqui os dedos esticados aqui, que é para onde aponta a força, que é para onde aponta o raio, ok? E depois, quando nós dobramos, nós, no caso aqui, indicamos, vamos supor que aqui seja a força aqui, a força, e aqui seja o raio, ok? Quando nós indicamos, quando nós fechamos a mão aqui, nós indicamos aqui que nós estamos indicando o momento aqui, no caso aqui, um momento no sentido anti-horário positivo, como ele mostra aqui. Beleza? Terceiro, né, o polegar estendido. O polegar estendido indica o sentido de rotação do vetor. Então, no caso aqui, o polegar aqui para cima, beleza? Vai indicar o sentido de rotação, assim como está descrito aqui na imagem, ou seja, o sentido de rotação aqui, né? Tá nessa direção aqui, né? No sentido anti-horário, ok? Exemplificando o que a gente já viu aqui, né? Nós temos aqui uma distância, nós temos aqui uma força aplicada, ok? Aqui. E nós temos aqui uma distância D, o vetor F, né? Aqui a força, né? E a partir daqui, né? Para onde o vetor força aponta, nós temos aqui o sentido de rotação. Se fosse para cá, né? Se fosse para cá, nós temos, no caso aqui, o sentido de rotação seria para essa direção aqui também, beleza? Na direção horária, quer dizer. Para finalizar aqui, né? Só para a gente terminar de exemplificar. Aqui nós temos uma pessoa, né? Alguém botou a mão aqui. Aqui nós temos uma mão, ok? O polegar tá indicando aqui o sentido do torque, beleza? Os dedos inicialmente, daí você tem o raio, beleza? E depois você tem a indicação da força, e quando você fecha, né? Ela vai indicar, você fecha os dedos, ele vai indicar o sentido de rotação aqui no sentido anti-horário positivo, beleza? Como você pode ver aqui, né? Aqui, aí você tem isso aqui, né? Inicialmente você tem um raio, ok? Você tem a força que é apontada, ok? E você tem o sentido, né? Na qual ele gira, beleza? Para finalizar, nós temos aqui o momento resultante, onde nós vamos ver que o somatório dos momentos é dado por... Bom, vamos lá. Primeiramente aqui, né? Eu vou fazer aqui o seguinte, para f de 1, beleza? Para f de 1, vamos lá, momento resultante em relação ao ponto O. Vai ser igual a... Nós temos aqui F1 vezes a distância, ele é positivo porque está no sentido anti-horário, beleza? F de 2 é horário, beleza? Então, no caso, ele é negativo, então vai ser menos F de 2 que multiplica D2. No caso aqui, F de 3 é no sentido anti-horário, ou seja, positivo, ok? Então, vai ser mais F de 3 vezes D3, beleza? Bom, pessoal, por enquanto é isso, ok? Vamos fazer aqui alguns exercícios, alguns exemplos, para que a gente possa fixar um pouco melhor esse assunto. Determine o momento da força em relação ao ponto O para cada caso ilustrado na figura. O nosso primeiro caso aqui, né? Nós temos aqui uma força aqui, né? E uma distância de 2 metros, ok? No sentido horário, ou seja, negativo, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui o momento em O. Aqui vai ser igual a 2, menos 2, né? Menos 2 vezes 100, que vai ser igual a menos 200 newtons metros. Na nossa segunda situação, nós não temos nenhuma força em Y, só temos em X, então no caso nós vamos considerar apenas essa medida aqui, beleza? Ele diz que está no sentido horário, ok? E faz sentido, por quê? Porque nós estamos, se a força é aplicada aqui, né? E nós temos essa distância, então aqui tem a força aqui, né? Eu tenho essa distância aqui, beleza? Então no caso aqui ele está rotacionando esse eixo aqui no sentido horário, ou seja, negativo. Então no caso aqui, o momento em O menos 0,75, que multiplica aqui 50, isso aqui vai ser igual a menos 37,5 newtons metros, ok? No sentido horário, beleza? No sentido horário. Aqui nós temos mais uma situação, então no caso aqui o que é que nós vamos fazer, né? Primeiramente aqui nós sabemos que a força vai estar apontada aqui, né? Então no caso aqui, o que é que vai acontecer? Ela está no sentido horário, ok? Horário negativo, então o momento em O aqui vai ser igual aqui a 4 mais 2 vezes o cosseno de 30, porque 2 vezes o cosseno de 30, eu tenho a medida aqui de 2, ok? E para eu saber aqui, né, essa medida aqui, ok? Eu vou ter que multiplicar pelo cosseno de 30 para encontrar, beleza? Mas cosseno de 30 vezes 400, ok? Caso menos, né? Então isso aqui vai ser igual a menos 2.292 newtons metro, beleza? Bom, temos mais um aqui, né? Aqui a gente vai saber que a gente sabe que ele está no sentido anti-horário aqui, porque no caso aqui eu tenho essa força aqui, ok? Essa mesma força aqui,
vezes essa distância aqui de 1 vezes o seno de 45, ok? Então, quer dizer que ela está puxando esse eixo aqui para cá, beleza? Então, vamos lá. Então, um momento em O aqui vai ser igual a 600, que multiplica aqui 1 vezes o seno de 45. Isso aqui vai ser igual a 424,4 newtons metro no sentido anti-horário, beleza? Para finalizar, né, nós temos aqui o seguinte. Nós temos uma força aqui de 7 kN, beleza? Tá dizendo que ele está no sentido aqui positivo, ou seja, anti-horário, que faz sentido. Se nós puxarmos uma reta até aqui, né? Essa força vai estar agindo aqui. O total é 4, então vai ser 4 menos 1. Então, no caso aqui, nós vamos ter o seguinte. O momento em O vai ser igual aqui, 4 menos 1, que multiplica aqui o 7, né? Isso aqui vai ser igual a 21 kN vezes metro, beleza? No nosso outro exemplo, nós temos: determine o momento resultante das 4 forças que atuam na barra mostrada na figura em relação ao ponto O. Bom, nós vamos ter que fazer, né, novamente em relação ao ponto O, só que aqui nós temos mais algumas forçazinhas aplicadas aqui. Então, vamos lá. Primeiramente aqui, nós temos aqui um momento em O, aqui, resultante em O, o momento em O vai ser igual. Nós temos aqui, eu vou falar primeiramente dessa força aqui, né? Porque essa força aqui, se vocês prestarem bem atenção, nós temos ela aqui, né? Linearmente alinhada com o ponto O, ou seja, não tem nenhuma distância aqui perpendicular a essa força, ok? Só aí a gente já começa a descartar essa força, beleza? Então, vamos continuar. Primeiramente, a gente vai ter aqui essa força de 50 no sentido horário, ok? Então, vai ser menos 50, que multiplica o 2 aqui, ok? Que multiplica o 2. Aí, nós temos aqui essa força de 20, ok? Perpendicular a esse eixo aqui, ok? Esse eixozinho aqui. Aí, nós vamos ter o seguinte. Como aqui vale 3, então vai ser 3 seno, né? Então, vai ficar o seguinte. Sendo mais 20, que multiplica aqui 3 vezes o seno de 30. E nós temos essa força aqui de 40, onde nós podemos fazer o seguinte. Vamos lá. Essa força de 40 vai ser o seguinte. Nós temos aqui o valor aqui de 4, 2, mais 2 aqui vai dar 4, ok? Mais, nós temos esse restante de distância até aqui, ok? Que vai ser o que? Vai ser 3 vezes o cosseno de 30. Vai ser 3 vezes o cosseno de 30, rotacionando esse encanamento no sentido horário, ou seja, negativo. Então, vai ser, no caso aqui, vai ser menos aqui, 40, que multiplica aqui 4, mais 3 vezes o cosseno de 30, ok? Então, no caso aqui, o momento em O vai ser igual a menos 333,92 newtons metro aqui no sentido horário. Quer dizer o que? Vamos lá. Essa força ali, esse momento aqui negativo, ele representa o quê? Que se esse meu encanamento romper ou de alguma forma ter que quebrar, né? Ele vai tender a rotacionar ele vai tender a rotacionar aqui no sentido horário, ou seja, no sentido negativo. Vamos continuar aqui, vamos avançar mais um pouco agora de momento em três dimensões e falar sobre as direções, ok? E mais alguns outros assuntos.